De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, sua partilha e testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa mãe, nossa mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? No trecho do Evangelho de hoje, a gente percebe a graça que é termos Pedro como pedra da igreja, sucessor de Jesus, aquele que levou adiante a palavra de Deus. O texto nos coloca em oração e profunda gratidão a Deus por tantas graças recebidas através do sim de São Pedro e da história de fé que a nossa igreja percorreu até aqui. Apesar das suas limitações, Pedro é chamado a ser o sucessor de Jesus para propagar o reino de Deus e conduzir a igreja sempre pela vontade divina. Todos queriam saber quem era Jesus. Por uma iluminação do céu, Pedro afirma que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. É o próprio Senhor que reconhece ali a profissão de fé do apóstolo. Embora Pedro não soubesse o profundo sentido das palavras que proclamou, Jesus se serviu delas para fundar a sua igreja. O Senhor chama quem Ele quer para colaborar na construção do seu reino. Só precisa ter um coração aberto para acolher a sua graça. A declaração de Pedro foi tão importante que Jesus fortalece a personalidade e o ministério do apóstolo. Tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Para que nós possamos também acreditar, renovar a nossa fé, precisamos nos perguntar hoje: quem é Jesus para nós? Que transformação Ele fez e fará em nossa vida? Assim como São Pedro, também professemos a nossa fé no Cristo Senhor, para sermos renovados por seu amor, assumindo o chamado que Ele nos deu. Celebramos hoje na igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estes santos são os cabeças dos apóstolos,
por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto pela fé quanto pela pregação, como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro, seu nome era Simão, pescador, natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Foi chamado por Jesus e, deixando tudo, o seguiu, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Homem simples e impulsivo, falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações sobre sua pregação. Em princípio, fraco na fé, negou Jesus durante o processo da sua morte. O próprio Senhor o confirmou na fé após a sua ressurreição, tornando-o intrépido pregador do Evangelho, através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. É o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. Pastor do rebanho santo, é na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Pregou e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, por não se julgar digno de morrer como Jesus, seu Senhor e Mestre. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu Evangelho. São Paulo. Saulo era de Tarso e recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos a caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Recebeu o batismo no Espírito Santo e preparou-se para o seu ministério, pregar a palavra a todos. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a ser perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Rezemos pedindo a graça da conversão e da fidelidade ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós, na nossa realidade, do jeito que o Senhor nos chama, que nós possamos dizer sim, como São Pedro e São Paulo. Senhor, que beleza contemplar as maravilhas do teu amor por nós e por toda a tua igreja. Hoje rezamos por todos nós, para que sejamos firmes e corajosos, assim como os apóstolos, pela evangelização do teu reino. Cura o nosso coração de toda apatia, acomodação, medo e insegurança, que nos impedem de sermos autênticas testemunhas do teu evangelho. Dai-nos tua sabedoria para perseverarmos na fé, no amor, na justiça, na paz e na solidariedade. Que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, sejamos sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Que possamos acolher a graça que o Senhor quer derramar sobre nós, que nos chama a sermos fiéis
ao seu reino, à sua vontade em nossa vida. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.